Tudo bem, professor? Tudo Faz ótimo, tempo professor. que. Como é que você tá, professor? Boa noite a todos os professores, né, e eternos alunos, né? Estamos aqui É isso aprendendo aí. todas as segunda-feira, né? Tô fazendo sempre um esforço, é uma correria, mas estamos aqui para melhorar. Na realidade, eu quero mais aconselhamento. Assim, eu tô com dificuldade com três alunas, Tá. né? Duas delas é um pouco parecida, acho que foi a Maria Eduarda falou sobre a questão de região, de cantar região. Elas não gostam muito da sua voz mais aguda, gosta Uhum. mais da região mais grave. Uma Tá. delas é com uma conversa um pouco mais assim, mais aberta. Perguntei a ela se ela teve alguns problemas relacionados à emoção, alguma emoção passada que atrapalhe isso. E ela realmente confessou para mim alguns problemas dentro do núcleo familiar. Então ela se sente um pouco cobrada e sempre que tem um repertório, a questão dela é sempre baixar a tonalidade. Sendo que ela já, numa situação bem mais confortável, sabe? Eu deixo ela uma pessoa bem à vontade. Canta sentado, fecha os olhos, faz como você quiser. E ela canta muito bem, mas quando ela se sente pressionada a cantar aquele repertório que foi colocado para ela ali, ela baixa, Daniel, baixa os tons, vamos baixar os tons, vamos encontrar. Fica até difícil de ter uma boa comunicação na aula, porque ela fica extremamente tensa, né? Uhum. Aí um dos fatores é a pressão familiar, né? Eu pedi para a mãe dela vir, já é uma adolescente, só esqueci de dizer esse detalhe, uma adolescente, Tá. aí 15, 16 anos, Tá. né? E não gosto de ver a sua voz na região aguda, é grave, sabe? E até às vezes acontece de ela querer sempre descer, se perde a voz, falta voz. Ela Que vai para coisa. um extremo grave e eu fico difícil, porque já estamos com um processo assim de 6 meses de acompanhamento e eu sempre que a gente consegue inserir a conexão, o mix, né? Aí ela desiste disso. Ela volta novamente e regride. A Tá. outra aluna é quase mais ou menos isso. Na realidade, ela consegue cantar, a gente faz a conexão, mas quando é no dia da interpretação lá na igreja, todas duas trabalham focando isso, uma melhor performance na igreja, também Aham. na apresentação lá teme e aí não vai. Não faz, aí acaba que aparece, né? Notoriamente não acontece o mix, vai para mais uma voz falada ou então quer arrastar na voz de peito. E aí elas se sentem frustradas quando volta para a aula novamente, se sente frustrada. Uma já chorou e tudo, aquela coisa que às vezes a gente tem que ser até psicólogo numa aula, né? É, E a é. outra e a outra aluna é uma questão assim que ela regrediu, né? Ela tem consciência disso, já conversamos e eu queria assim saber o que fazer para dizer para ela que esse período de 6, 7 meses ela regrediu muito devido a ela não ter se dedicado extra sala de aula, né? Uhum. Que é um dos processos, acho que quase todos os professores sentem essa dificuldade. O aluno vai lá, não quer e apesar de tudo, professor, a gente trabalha dentro do repertório. Com a melodia da música, eu toco um pouco o teclado, facilito. A gente grava a aula, sabe? 30 minutos de aula gravada que ele pode ouvir, mas não fazem uso do áudio que a gente conseguiu ali captar com bons recursos de microfone, com celular, etc. Então, assim, eu Tá. queria um aconselhamento para essas três, vamos dizer assim, figuras aí, figurinhas diferentes, né? Cada um com um Ok, perfil vamos lá, diferente. vamos lá. Então, primeiro de tudo é a questão do treino individual do nosso aluno, tá? A gente não tem controle sobre isso, Daniel. Não é com os seus alunos, tá? Todos os nossos alunos são assim. É difícil você pegar uma pessoa que realmente consegue estudar em casa aquele material que se desenvolveu na aula. É por N motivos. Talvez a pessoa não consiga mesmo estudar porque ela não tem tempo, ela tem outros afazeres, tem família, tem namorado, tem faculdade, tem 500 mil trabalhos, então tem uma vida que é turbulada, é turbulenta, e ela não tem tempo para estudar aquela aula. Então muitas vezes essa pessoa ela faz a aula de canto e ela espera que a aula de canto dê o resultado necessário para que ela evolua. Então, a gente, enquanto professor, precisa ficar em paz com isso. A culpa não é nossa que o aluno não está evoluindo. Não é nossa culpa. A gente está entregando o nosso melhor para o nosso aluno. Só que a gente tem que também ser bastante verdadeiro com esse aluno e ser claro para ele nesse sentido. Escuta, fulana, é,
o que você está fazendo vai te ajudar a longo prazo. Se você tem a intenção de evoluir para o próximo domingo na igreja, essa 1 hora de aula que você passa comigo não é suficiente e não vai te dar resultado. Então não é uma questão de você ser grosseiro nesse sentido, mas de ser o mais claro possível com a pessoa para que ela entenda que aquela hora de aula que ela faz com você durante uma semana só serve para ela receber informações novas. Não é aquela hora de aula que vai fazer ela cantar bem. O que vai fazer ela cantar bem é pegar esse material que você fez, que você gravou com ela e repetir todos os dias. E simples assim. E você tem que chegar em um acordo com essa pessoa e deixar claro para ela o seguinte: você está ciente que essa 1 hora de aula que você passa comigo não vai te dar resultado. O que vai te dar resultado é pegar essas informações que eu estou te entregando, que são específicas para você e para sua voz, e você vai repetir todos os dias. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, não tem problema. Só quero te deixar ciente que só a nossa hora de aula não vai ser o suficiente para você ter um resultado rápido. Para você ir rápido, você tem que repetir mais vezes. A nossa aula vai te servir a longo prazo. Você está ciente disso? Estou. Então, fica em paz enquanto professor. Porque a culpa dela não evoluir não é sua. E nem precisa ter um culpado nesse momento. Às vezes a pessoa também não tem tempo suficiente para desenvolver da forma como ela queria. Mas algumas pessoas têm o pensamento de que a aula de canto, essa 1 hora por semana que ela passa com a gente, é que vai fazer todo o milagre. E não vai. Então a pessoa precisa entender isso também. Porque às vezes, o que eu costumo falar para os meus alunos? Eu não tenho 1 hora por dia para repetir a nossa aula. Tá bom, você toma banho 1 vez por dia? É o momento onde você vai fazer um sei lá, qualquer outra coisa. Você pega o seu carro para ir para o trabalho, é onde você vai pegar a sua gravaçãozinha, vai colocá-la no seu celular, no seu rádio, vai tocar e vai fazer no trânsito. Você tem 5 minutinhos na hora do seu almoço para se trancar no banheiro e fazer um exercício? Pronto. Você não precisa de 1 hora por dia para repetir toda a aula, mas pega exercícios pontuais e repete durante o dia em algum momento. Você tem louça para lavar na sua casa? Na hora que você estiver lavando a louça, você vai tocar o celular e vai fazer vocalize, entendeu? Você vai limpar o xixi do cachorro no quintal da sua casa. Você vai colocar um ui para fazer e vai treinar. Então esse é um ponto. Porque às vezes o aluno precisa ele acha que ele precisa se trancar no quarto, preciso meditar e agora eu vou treinar a minha aula de canto. Não, no chuveiro, no trânsito, lavando louça, cozinhando, esquentando a comida, enfim, são esses momentos, tá? E a outra coisa é fique em paz enquanto professor. Obrigado, professor. Esse é o primeiro passo. Para as alunas que não conseguem se adaptar ao agudo, primeiro de tudo, aluna adolescente. Tem várias crises existenciais rolando nessa cabecinha, meu jovem. Você não vai dar conta disso de jeito nenhum. Não tente. Não tente trabalhar a cabeça dessa adolescente, porque tem muito mais problemas aí que envolvam a voz aguda e a aula de canto. Você não vai dar conta de resolver tudo. Então o que você tem que fazer? Pega a ideia dos vocalizes e coloca no repertório, nas músicas. Não perde tanto tempo fazendo vocalizes, canta mais e substitui a letra da música pelos vocalizes, pelos fonemas, pelas vogais. Essa vai ser a forma dela compreender o que precisa acontecer no repertório. Entendeu? Tá. Porque tem uma questão, para adolescente especificamente, de se expor, né? Qual que é o problema principal com os agudos? Se expor. Qual que é o problema do adolescente? Se expor.
O adolescente ele quer ele quer entrar no casulo e ficar ali escondidinho dentro do caramujo. Ele não quer aparecer. Você tá falando de agudo e de adolescente ao mesmo tempo. Sério. Então, o treino para você enquanto aula, enquanto técnica é substitui as letras das músicas e traz o fonema, para essa pessoa se acostumar um pouco com essa região. Depois, se ela vai conseguir cantar isso, é um outro parâmetro. A primeira coisa que você precisa fazer enquanto professor é fazê-la entender esse lugar, fazê-la chegar nesse lugar. Se ela vai conseguir de fato colocar em prática no repertório, no culto e blá blá blá, é uma outra coisa. Mas o seu trabalho enquanto professor faz ela entender como chegar nesse lugar, como usar a própria música e a própria melodia para alcançar esses agudos. Ótimo. Ok? Isso pode se estender para outra aluna, que eu acho que não é adolescente, né? Já é adulta. Não, adolescente não, 24 anos. Então, já é uma jovem ali. Que provavelmente tem esse mesmo contexto da exposição, tá? Geralmente mulheres, e Geisa tá aqui que não me deixa mentir, mulheres de igreja têm esse problema muito grande com a exposição. E o agudo tem essa questão. Então, de novo, né? Não é adolescente, mas é uma jovem adulta. Tá saindo ali da adolescência. As mulheres da igreja, elas têm esse problema muito grande com a exposição. E aí é outro papo psicológico, né? E Geisa, pastora, experiente, estudiosa, você percebeu pela linguagem dela, que é uma pessoa que entende do que está falando e tem consciência vocal, conhecimento vocal. Tem ainda essa coisa da mulher da igreja que tem que ser a recatada, a submissa, que não pode aparecer, que não pode ter uma ideia própria, que não pode pensar pela cabeça, que ela tem que estar ali submissa ao pensamento do homem. Isso está muito enraizado ainda na igreja, de uma forma geral. E cantar agudo é aparecer, né? Cantar agudo é Sim, se destacar. Cantar agudo é se empoderar de uma coisa que foi ensinado a não ser feito. Então é complexo isso, entendeu? Então é sim, mais do sim. que ensinar essa jovem mulher a cantar notas agudas. É assumir um lugar de posição de louvor que até então era só do homem, né? Você percebe o quanto é complexo isso? Sim, complexo. Então, o que que você tem que fazer enquanto professor homem? Também ajudar nesse empoderamento dessa mulher, dessas Sim, alunas. sim. É Eu fazer elas sempre tomarem conta desse deixo lugar e assumir essa posição de que, olha, você está nesse louvor aí, seja lá qual é o papel dela nesse louvor, você foi escolhida para fazer isso. Então você tem que acreditar mais em você e no seu potencial. isso, Entendeu? Então não é só isso, eu trabalho muito ensinar, também. não é só ensinar ela a cantar notas agudas, é fazê-la entender esse lugar de empoderamento feminino também. Com certeza, É com uma certeza. pílula por dia, Daniel. É uma É, pílula vocal a cada aula. a questão é só a primeira fala ajuda muito a nos confortar, assim, a questão da frustração, né? Porque a gente vê o potencial das três meninas, né? Elas têm qualidade vocal, mas essa questão, acho que trava elas, me deixa angustiado, né? E foi muito interessante essas colocações suas. Agora eu vou tentar ficar mais em paz também, né? Tirar um pouco esse temor de achar que está comigo o problema, né? E vou tentar conversar mais, Isso. ser mais transparente para elas da importância da primeira, né? Da importância do treino em casa e das outras, desse empoderamento, de ter voz realmente, não temer, né? Expor sua voz. Ótimo.